Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E eu já quero chamar a sua atenção para que você clique no primeiro link na descrição do vídeo para que você possa assistir a esse sermão completo. Afinal de contas, é sobre a leitura da Bíblia. E hoje nós temos aqui o pastor Lelis, que é o pastor aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê. Temos também aqui a Cris. A Cris é líder do Ministério da Criança aqui da nossa igreja também. E o Alexandre, que faz parte do Ministério de Louvor aqui da nossa igreja. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Pastor, é a leitura da Bíblia e como ler. Foram passos muito interessantes, mas nós temos algumas perguntas, algumas dúvidas. Está pronto? Sim. Então, a primeira pergunta, ela veio online e ela diz assim: interessante o cálculo e dinâmica explanado para a leitura da Bíblia. Porém, não dá para comparar com o tempo gasto com qualquer tipo de entretenimento. Se ao menos ler a Bíblia mexesse dinamicamente com nossas emoções, isso seria possível, considerando que mexe apenas com nosso intelecto e espiritualidade. Como alterar esse quadro? Veja, o internauta trouxe algo muito real. Agora, o fato de uma atividade envolver sensações e emoções não significa que aquilo seja o caminho para nós criarmos alguns hábitos. Deus, ele não se vale das nossas emoções, porque se ele se valesse, a nossa relação com Deus ficar à mercê de emoções, nós teríamos uma relação com Deus ainda mais turbulenta. Então, Deus, ele se manifesta através do intelecto, é através do raciocínio e é através da reflexão, não de sensações. Agora, como a gente conseguir sair de uma era que é só estímulo de dopamina para uma relação com uma pessoa que não envolve isso? Eu lembro de uma história, vou usar como ilustração uma história de uma mulher que eu conheci. Ela amava pão, mas ela odiava pão integral. E ela estava ficando anêmica, estava ficando fraca, porque o pão branco não trazia os nutrientes necessários, né? Os médicos disseram, olha, você precisa comer pão integral. Ela disse, impossível, odeio. Mas a situação de doença era tão séria que ela então começou a comer, e ela disse que quando ela comia, ela tinha náusea. E muitas vezes ela jogava fora, algumas vezes ela engolia e vomitava, mas ela colocou como meta de que ela iria aprender a comer pão integral. Quando ela contou isso, ela já tinha uns 30 anos que ela comia pão integral. E ela disse, eu não consigo mais comer outro pão. Eu amo pão integral. Então, o hábito é uma coisa que se cria na disciplina. Não é esperando ter um sentimento bom sobre aquilo para eu criar o hábito. O hábito é disciplinar, é intencional. Ok, obrigado, pastor. Cris. Então eu vou aproveitar o gancho do comentário do pastor sobre a questão do hábito, né? O senhor fez um comentário muito legal hoje no sermão, falando sobre como a gente pode fazer uma leitura gostosa da Bíblia e ler em pouco tempo. A gente, às vezes, na igreja, a gente tem o ano bíblico, que a gente estimula os jovens, né? E toda a igreja está lendo a Bíblia em partes. Mas se a gente dedicar esse tempo e se a gente colocar isso também como um hábito bom, a gente pode ler isso, inclusive, a Bíblia, no caso, em pouco tempo, poucos dias ou poucos meses. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais como a gente pode desenvolver isso. Veja, a nossa rotina, ela é sempre feita de prioridades. É instintivo já. Quando a gente tem vários compromissos, a gente vai escolher o mais importante. Às vezes a gente nem está percebendo que está escolhendo o mais importante, mas a gente está escolhendo.
E esse mais importante não necessariamente seja o mais importante. É que para nós ele se torna mais necessário naquela hora. Então, é tudo uma questão de nós aprendermos a priorizar aquilo que realmente é prioritário. Quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar, a gente vai conseguir dar mais atenção para aquilo. E a gente vai ocupar mais tempo com aquilo. Prioridade é uma palavra-chave também. Certo. Ok, Alexandre? Pastor, então eu pude perceber que a prioridade, ela determina, né, aquilo que tem de maior valor, né, na nossa vida. E como fazer isso com a leitura da Bíblia, já que temos tantos afazeres diários, né, rotinas, como priorizar a leitura da Bíblia? Veja, a gente precisa partir do princípio de que Deus não exige da gente que a gente pare com as nossas atividades para ler a Bíblia. O trabalho é uma invenção de Deus. Então, nós não temos que ter dor de consciência por estarmos trabalhando e não estarmos lendo a Bíblia. Agora, uma das formas de nós conseguirmos ler mais a Bíblia é nós fazermos como nós fazemos com a situação financeira. Por exemplo, quando a nossa vida financeira está um pouco desorganizada, quando a gente está passando ali para o vermelho, o que a gente faz? A gente senta, normalmente pelo menos o casal ou a família até, e começa a escrever ponto a ponto de todos os gastos e todos os ganhos. E ali a gente consegue ter um vislumbre e a gente vê aonde está o buraco, a gente vê aonde está o erro e a gente ajusta, porque a gente parou e fez essa atividade. A gente poderia usar essa mesma fórmula para o tempo. Então, no momento que a gente pega e senta e coloca numa lista o tempo que eu gasto com cada coisa, a gente vai ver aonde está o ladrão do tempo. Aonde está o tempo sendo gasto de forma inútil. E ali a gente encontra uma boa abertura para inserir mais tempo de leitura da Bíblia. Porque a leitura da Bíblia está aqui. Aí eu faço a lista. Bom, eu preciso arranjar mais tempo para leitura. Então, o que eu posso tirar aqui? É inevitável. Dificilmente a pessoa não vai encontrar um tempo inútil que está gastando. Normalmente ela vai encontrar um tempo inútil. E ali ela pode fazer a substituição dela. Ela traz a Bíblia para dentro da lista. E assim ela aumenta o tempo dela de leitura. Perfeito. Pastor Lelis, qual é a essência do sermão? A essência do sermão é que sem a Bíblia não há comunhão. Sem a Bíblia não há diálogo. O contato com Deus sem Bíblia não passa de um monólogo. A Bíblia ela é tão importante quanto a oração. Eu comentei isso, temos facilidade de orar e temos dificuldade de ler a Bíblia. Mas é como se fosse uma ponte quebrada no meio. É como se fosse uma ponte construída até a metade do rio. A gente não chega lá. Só com a oração não. Então, a Bíblia é a outra parte da ponte e assim a gente tem conexão completa com Deus. Perfeito. Obrigada, pastor. Bom, agradeço aqui a participação de vocês. E, pastor, pode fazer a oração para encerrarmos? Sim. Querido Pai, nós te agradecemos mais uma vez porque o Senhor nos deu a Bíblia. Agora algumas pessoas estão assistindo pela internet e nós queremos te pedir que o Senhor toque no coração destas pessoas, assim como o Senhor tocou no nosso aqui, para que a gente priorize a leitura da Bíblia, para que a gente coloque isso no nosso dia a dia como algo fundamental para a nossa salvação. Amém. Nós oramos pedindo esta força a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém.